Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica Matemática. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a semântica da lógica proposicional, lembrando que na aula anterior, né, a gente conversou sobre a sintaxe da lógica proposicional. Então, na sintaxe da lógica proposicional, a gente conseguiu definir o que é uma fórmula, uma fórmula válida, né, na lógica proposicional, e hoje a gente vai definir o sentido das fórmulas da lógica proposicional. Ok? Então vamos lá. Bom, um aviso, como de costume, essa aula ela vai ser dividida em alguns pedaços, tá? Parte 1, parte 2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Beleza. Então, para a gente poder falar da semântica da lógica proposicional, a primeira coisa que a gente precisa definir é o conceito de interpretação. Tá? Toda vez que a gente toma uma proposição para analisar, né, o valor que a gente vai atribuir àquela proposição do ponto de vista lógico, ou seja, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, depende da nossa interpretação. Tá? Quando eu falo, por exemplo, o professor Igor é muito bonito, né, do ponto de vista da minha interpretação, isso pode ser uma sentença verdadeira, uma proposição verdadeira. Se a gente pegar a interpretação da minha mãe, por exemplo, pode ser uma interpretação verdadeira também. Essa interpretação pode atribuir um valor verdadeiro a essa afirmação, a essa proposição. Né? A minha esposa, a mesma coisa. Mas talvez se eu pegar outras pessoas, por exemplo, você que está assistindo essa aula agora, talvez a sua opinião seja divergente. Você considere que o professor Igor não é um cara muito bonito. E aí, a sua interpretação é que essa proposição ela é falsa, ok? A gente viu na lógica proposicional, na sintaxe da lógica proposicional, que as fórmulas elas são montadas a partir das proposições atômicas ou átomos, né, como a gente normalmente chama, e a utilização de operadores booleanos. Né? E esses operadores booleanos, o valor da fórmula, quando a gente aplica um operador booleano, vai depender do valor de cada um dos átomos dessa fórmula. Né? E o valor de cada um dos átomos é dado por uma determinada interpretação. Tá? Então, eu dou uma interpretação que vai atribuir um valor para todos os átomos da fórmula, e aí, baseado nesse valor dos átomos, eu consigo extrair, a partir da semântica dos operadores, que a gente vai ver daqui a pouco, eu consigo extrair o valor verdade da fórmula. Tá? Então, o que é uma interpretação? A definição formal de interpretação. Tá? Então, se eu pegar uma fórmula A pertencente a F, né, onde F é o conjunto de todas as fórmulas válidas da lógica proposicional, tá? E se eu pegar esse P de A aqui como sendo o conjunto de todos os átomos que ocorrem na fórmula A, tá? Todas aquelas proposições atômicas que ocorrem na fórmula A, uma interpretação para A, né, para a fórmula A, vai ser uma função total. O que significa uma função total? É uma função que ela gera um valor para todos os elementos do seu domínio. Né? E qual é o domínio dessa função interpretação? É o conjunto de átomos da fórmula A. Então, interpretação de A é uma função, tá, atribuída tendo como domínio o conjunto de átomos da minha fórmula A, e essa interpretação ela vai gerar para cada um dos átomos desse conjunto um valor verdade, sendo esse valor T ou F. T representando verdadeiro e F representando falso. Tá? Então, ele vai atribuir um valor para todos os símbolos proposicionais, para todos os átomos, de uma determinada forma. Tá? Muito bem. Então, a partir do valor verdade que é dado por um átomo, eu consigo verificar qual é o valor verdade de uma fórmula. Tá? Então, seja IA uma interpretação, então isso aqui é uma interpretação para a fórmula A. Tá? Então, IA é uma interpretação para a fórmula A, pertencente ao conjunto de fórmulas válidas da lógica proposicional. O valor verdade da fórmula A, de acordo com a interpretação IA, é denotado por VIA de A. Então,
é a notação que vai indicar o valor verdade de uma fórmula. Lembra que a interpretação ela atribui valores verdade para os átomos. E a fórmula, o valor verdade da fórmula, é dada por essa notação. V, valor verdade, de acordo com a interpretação IA para a fórmula A. Então, esse valor verdade é definido recursivamente na estrutura de A da seguinte maneira. Tá? Então, como é que a gente vai calcular, vai derivar, né, o valor verdade da fórmula A, sabendo uma determinada interpretação, IA. Né? Então, o valor verdade, né, de A vai ser igual à interpretação de A se A for um átomo. Tá? Lembra que todo átomo é uma fórmula e o valor verdade desse átomo, nesse caso dessa fórmula, é o próprio valor que é atribuído pela interpretação. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Então, se eu tenho uma interpretação que diz que, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, P e Q, onde P e Q são dois átomos, né? Se eu tenho uma interpretação que vai dizer que I de P é igual a T e I de Q é igual a F, né? Isso é a minha interpretação. Agora, P e Q é uma fórmula que eu vou chamar de A. Isso aqui é uma fórmula. Né? Então, no caso da fórmula, eu não vou colocar I de A. Não vou escrever assim, ó, I de A. Tá? Eu vou escrever V dado I de A. Esse valor verdade vai ser, nesse caso aqui específico, vai ser falso. Né? A gente vai ver ali. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Se a minha fórmula é não A, né? Então, se eu estou querendo saber qual é o valor verdade de não A, esse valor vai ser verdadeiro, tá? T, dado que o valor verdade de A é falso, ou seja, o não, ele troca o valor, né? O que era verdadeiro vira falso, o que era falso vira, o que é falso vira verdadeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Se o valor verdade de A vai ser falso, de não A vai ser falso, dado que o valor verdade de A foi verdadeiro. Tá? Vamos ver esse carinha aqui de baixo. O valor verdade da disjunção, né, de A1 ou A2, né, vai ser falso quando ambos forem falsos, ou seja, quando o valor verdade de A1 for falso e o valor verdade de A2 for falso. E o valor verdade da disjunção vai ser verdadeiro quando pelo menos um dos dois for verdadeiro, ou seja, no caso contrário daqui do de cima. Tá? Agora, vamos ver o valor verdade da conjunção, do E. Né? O valor verdade, então, da conjunção de duas fórmulas A1 e A2 vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, quando o valor verdade de cada uma das fórmulas for verdadeiro. Né? E o valor verdade da conjunção vai ser falso quando pelo menos um deles for falso, ou seja, no caso contrário daqui de cima. Tá? O valor verdade da implicação vai ser falso se somente se, tá? O valor verdade de A1 for verdadeiro e o valor verdade de A2 for falso. É o único caso onde o valor verdade de uma implicação é falso. E vai ser verdadeiro no caso contrário, né? Ou quando o A1 for falso, e aí dependente do A2, tá? Sempre que o A1 for falso, o resultado da implicação vai ser verdadeiro. Tá? Ou então, quando o A1 for verdadeiro e o A2 for falso. Se eu parto de uma premissa verdadeira e chego numa conclusão falsa, é porque a minha implicação é falsa. Tá? E a equivalência aqui, o valor verdade dela vai ser sempre verdadeiro, ou T, né? Quando o valor verdade do A1 for igual ao valor verdade do A2. Né? O valor verdade do A1 igual ao valor verdade do A2. Quando eles forem diferentes, eu tenho o caso onde a equivalência é falsa. Tá? Então, isso define as características da aplicação dos operadores booleanos. Né? Então, eu parto de uma interpretação para as proposições atômicas ou para os átomos, e a partir disso, usando a semântica dos operadores booleanos que foi definido nessa tabela,
eu consigo atribuir um valor de verdade para as fórmulas. Tá? Então, um exemplo, seja A igual a P, então Q, sem somente C, não Q, então não P. E a interpretação I de P igual a falso e I de Q igual a falso. Né? Então, eu tenho uma interpretação que dá um valor falso para o átomo P e um valor verdadeiro para o átomo Q. Né? Então, o valor do átomo P, valor verdade do átomo P, segundo a minha interpretação, é falso, ou seja, o valor do IA de P. Né? E o valor verdade do meu átomo Q é dado pela interpretação IA de Q aqui, que é igual a true, ou verdadeiro. Né? Baseado nisso, eu vou calcular o valor verdade desse carinha aqui, dessa implicação. O valor verdade dessa implicação aqui, como eu sei que o P é falso, então o valor verdade dessa implicação só pode ser verdadeiro. Tá? Agora eu quero calcular o valor verdade de não Q. Né? Eu sei que o Q é verdadeiro, então o valor verdade de não Q só pode ser falso. O valor verdade de não P, onde P era falso, só pode ser verdadeiro. E o valor verdade dessa implicação aqui, o não Q, a gente já viu que é falso. Né? Se o não Q é falso, essa implicação automaticamente é verdadeira. Né? Então, agora eu tenho uma equivalência, eu quero verificar o valor da equivalência entre P, então, Q, e não Q, então, não P. Né? Então, vamos ver. Tem que olhar para essas duas linhas, essa e essa aqui. Ó. O valor verdade dos dois é o mesmo? É o mesmo, ó, T e T. Né? Então, eu tenho uma equivalência, o valor da equivalência é verdadeiro. Tá? Agora, isso aqui é para esta interpretação. Se eu tivesse uma interpretação diferente, aí a gente chegaria a valores diferentes. Tá? Um conceito de interpretação parcial, né? Seja A pertencente a F uma fórmula válida da lógica proposicional. Uma interpretação parcial IA, né, é uma função, né, que não é mais total, ela não é uma função total, ela vai ser uma função parcial. Existem algumas fórmulas para a qual ela não dá um valor de verdade, né? E vai atribuir um valor de verdade T e F para algumas dessas fórmulas. Tá? Uma observação é que é possível que o valor de verdade de uma fórmula seja determinado considerando-se uma interpretação parcial. Tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui embaixo. Ó, a fórmula A é dado pelo P e Q. Né? Então, vamos supor que eu tenha uma interpretação parcial que atribui o valor... que atribui o valor F a P. Tá? Então, eu atribuí o valor F a P. Eu não preciso saber qual é o valor de Q para saber que essa fórmula aqui, o valor verdade de A, é falsa. Então, eu tenho uma interpretação parcial, porque ele só atribui valor verdade a P e não a Q. Mas essa interpretação parcial é suficiente para eu conseguir extrair o valor verdade da fórmula A. Tá? Agora, se não fosse esse o caso, se, na verdade, eu atribuísse o valor verdadeiro para Q, a minha interpretação atribuísse o valor verdadeiro para Q, então eu não consigo, usando essa interpretação parcial, definir o valor de A. Tá? Por quê? Porque esse lado aqui, ele tanto pode ser verdadeiro como pode ser falso. Né? Se ele for verdadeiro, então a minha fórmula é verdadeira. Se ele for falso, a minha fórmula é falsa. Então, a priori, só com a interpretação que atribui o valor de verdade true ao átomo Q, eu não consigo concluir se a fórmula A é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? Então, em alguns casos, uma interpretação parcial é suficiente para você extrair o valor verdade de uma fórmula. Em outros, isso não acontece. Tá bom? Bom, uma maneira de você analisar as interpretações e os diversos valores possíveis de uma determinada fórmula é a construção de uma tabela verdade. Tá? É uma maneira conveniente da gente apresentar a semântica de uma determinada fórmula através da exibição de todas as possíveis interpretações para essa fórmula.
Tá? Naquela tabela anterior que vocês viram, eu definia uma interpretação e a partir daquela interpretação eu defini o valor verdade da fórmula. Com a tabela verdade, eu estipulo todas as possíveis interpretações e vejo qual é o valor verdade da fórmula para cada uma dessas interpretações. Tá? Então, a definição de tabela verdade, tá? É uma definição... Às vezes a gente varia um pouquinho dessa definição, mas vamos lá. Seja A uma fórmula da lógica proposicional, né, pertencente a F, e suponha que existam N átomos em P. Tá? Vamos supor que existam N átomos em P. Então, a tabela verdade para a fórmula A vai ser uma tabela que vai conter N mais uma colunas. Tá? Então, são N colunas, uma para cada átomo, mais uma coluna para a fórmula. Né? Então, N mais uma colunas e 2 elevado a N linhas. 2 elevado a N linhas. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 átomos numa fórmula, eu vou precisar de 4 linhas da tabela verdade. Se eu tenho 3 átomos numa fórmula, eu vou precisar de 8 linhas da tabela verdade. Tá? Existe uma coluna para cada átomo, mais uma coluna para a fórmula. Né? As N primeiras colunas especificam uma interpretação, né? IA, que mapeia átomos em PA, AT e F. Né? A última coluna mostra o valor verdade da própria fórmula. Tá? Então, por exemplo, construa a tabela verdade para a fórmula P, então Q. Né? Então, eu sei que aqui eu tenho 2 átomos. Né? Então, eu vou precisar de 3 colunas. Uma coluna para o P, uma coluna para o Q e uma coluna para o P, então, Q. Tá? Então, uma coluna aqui, uma coluna aqui e outra aqui. Quando eu falo que a gente precisa de 2 elevado a N linhas, eu não estou contando com essa linha daqui de cima, que é a linha, a linha que tem os valores, né? Quer dizer, que tem o componente da fórmula. Tá? Eu estou contando só as linhas aonde vão ter interpretações. Então, se eu tenho dois átomos, eu vou precisar de 4 linhas. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Tá? Então, essa vai ser a minha tabela verdade. Cada linha vai conter uma interpretação. Então, a primeira interpretação aqui, eu vou interpretar o seguinte, eu vou construir ela da seguinte maneira. Tá? A primeira coluna, mais à direita, que representa um átomo, né, eu vou alternar os valores de verdade de 1 em 1. Então, por exemplo, aqui eu começo como um verdadeiro, depois eu tenho falso, verdadeiro, falso. Tá? A segunda coluna, aqui a mais à esquerda, né, eu vou alternar de 2 em 2. Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá bom? E agora a gente vai poder calcular, gerar, né, o valor verdade da implicação. Então, se eu tenho ambos os lados verdadeiros, a gente sabe pela semântica da implicação que isso aqui é verdadeiro. Se a gente tem o antecedente como verdadeiro e o consequente como falso, né, a gente sabe que isso aqui é o caso onde a implicação é falsa. Se a gente tem falso no antecedente, qualquer que seja o valor do consequente, o resultado é sempre verdadeiro. Tá? Vamos fazer um... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Antes da gente ir para aquele outro exemplo, vamos fazer aqui mais um exemplo aqui. Ó. Vamos construir a tabela verdade de P e R então Q. Tá? Então, repara aqui que eu tenho agora 3 átomos. Tá? Eu tenho 3 átomos.
né? Acho que eu não vou conseguir desenhar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, espera aí. Vou apagar aqui. Vou escrever a fórmula aqui embaixo. Então, a gente tinha feito P e Q, então R. Né? Eu vou desenhar a tabela aqui. Então, a gente tem 3 átomos. Se tem 3 átomos, eu vou precisar de 4 colunas. Né? Entre 4 colunas, eu poderia ter mais colunas, tá? Mas tudo bem, vamos fazer com 4 colunas por enquanto. Então, P, Q e R, tá? Aí eu teria mais uma coluna para a fórmula. Ó. P e R, então P e Q, então R. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa... As colunas, vamos criar as linhas agora. Então, quantas linhas eu vou ter? Como são 8 átomos, como são 3 átomos, eu vou ter que ter 8 linhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. Tem 8 linhas agora, tá? Bom, então vamos lá. Como é que eu vou montar isso aqui? Eu vou fazer da mesma maneira que eu tinha feito antes, tá? Para ficar mais fácil. Eu começo na coluna que tem um átomo mais à direita aqui, e eu vou repetindo os valores de verdade de 1 em 1. Né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Agora vão de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Agora a gente vai de 4 em 4. Tá? Vai sempre dobrando, partindo de 1 e vai dobrando. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro. Falso, 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 falso. Tá? Então, agora a gente pode verificar qual é o valor disso aqui. Tá? Eu poderia colocar, por exemplo, P e Q numa outra coluna só para poder ter separar essas fórmulas, essas subfórmulas. Tá? Mas aqui a gente já pode ver, ó, o P e o Q são verdadeiros, então isso aqui é verdadeiro. Tá? E o R também é verdadeiro, então a implicação é verdadeira. Tá? O P e o Q aqui é verdadeiro, mas o R é falso, então a aplicação vai ser falsa. Aqui, o P e o Q são diferentes, os valores diferentes, né? E um deles é falso, né? Então, o meu antecedente da implicação vai ser falso, e então a implicação é verdadeira. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. E aqui também. Tá? Então, consegui atribuir os valores de verdade. Cada linha dessa aqui, novamente, é uma interpretação. Tá? Até essa coluna aqui, enfim, as colunas que representam os átomos representam as interpretações. Né? E aqui é cada valor de verdade da fórmula de acordo com a interpretação que está se analisando. Tá? Quando a fórmula é complexa, é mais fácil construir sua tabela verdade adicionando colunas para suas subfórmulas. Tá? Então, P, então Q, equivalente a não Q, então não P. Tá? Então, normalmente é mais fácil a gente
criar algumas colunas adicionais ali na tabela. Ó. Repara que aqui a gente tem as colunas para os átomos. Aqui eu tenho uma coluna para o não P, uma coluna para o não Q, uma coluna para o P, então Q, uma coluna para o não Q, então não P, e uma coluna finalmente para a fórmula que eu estou analisando. Tá? Aqui a gente tem a interpretação, né? Isso aqui representam as diversas interpretações que eu posso dar. Tá? E aqui são os valores, no restante das colunas eu tenho os valores verdade obtidos a partir da interpretação que eu estou analisando. Tá bom? Exemplo 5. Determine o valor verdade da fórmula P ou Q, então não P e Q, dada a interpretação aonde P é verdadeiro e Q é falso. Tá? Então eu posso, aí eu não vou precisar escrever todas aquelas linhas da tabela verdade, porque ele já está me dando uma interpretação que automaticamente está me dando uma linha específica da tabela verdade. Né? Então a gente tem o valor de P, a gente tem o valor de Q, a gente tem o valor de P, a gente tem a fórmula P ou Q, a gente tem a fórmula, vou botar o não P aqui antes, né? A gente tem a fórmula não P e Q. Eu vou chamar essa fórmula aqui de A, para não ter que ficar escrevendo ela aqui. A. Dividir aqui as colunas. E aí eu só vou ter uma única linha, né? Então, o valor de P é verdadeiro, o valor de Q é falso, o valor de não P é falso, o valor de P ou Q é verdadeiro, o valor de não P e Q é falso, e o valor de A, que é P ou Q, então não P e Q, P ou Q, então não P e Q, é falso. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua esse assunto agora do ou inclusivo e ou exclusivo na parte 2 dessa aula, tá bom? Então, vejo vocês lá. Um abraço.